Olá pessoal, sejam bem-vindos à Enfermagem Prática. Hoje nós vamos falar sobre farmacocinética e a sua importância na área da enfermagem. A farmacocinética ela é o ramo da farmacologia que estuda o movimento do medicamento dentro do organismo. E existem 4 fases que nós vamos aprender nesse vídeo. São elas a absorção, a distribuição, a biodisponibilidade e a eliminação. Na farmacocinética, ela vai descrever a ação do organismo sobre o medicamento. E claro que nós temos que saber também a farmacodinâmica, que é o contrário, que é o movimento, a ação da medicação sobre o organismo. Nós vamos estudar isso mais para frente. Então já quero te convidar, já curte esse vídeo, já deixa um comentário aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, ou sugestões de vídeo que você queira saber sobre a enfermagem. Nós vamos estar postando aqui no nosso canal. Já curte o vídeo, já se inscreve aí e vamos para a aula. Por que é importante estudar farmacocinética? É porque após você administrar uma medicação, você tem que saber os seus efeitos colaterais, qual é o mecanismo que vai ser a ação dessa medicação, quanto tempo, se vai ser rápido, se vai ser lento, por que você vai estar administrando naquela via. Então vamos lá. E a primeira fase é a absorção. A absorção é a passagem do fármaco de onde ele foi administrado até chegar na corrente sanguínea. Os medicamentos eles são administrados por diversas vias. Fato esse que vai influenciar na sua absorção. Os locais mais comuns que ocorre a absorção são os músculos, o trato gastrointestinal, a pele e a mucosa oral. Nos casos dos medicamentos administrados via oral, a absorção vai acontecer no trato gastrointestinal e vai acontecer muitas influências por diversos fatores. Vejamos aqui. A absorção vai acontecer e sofrer influência através da área disponível para absorção, o fluxo sanguíneo regional, propriedades físico-químicas dos medicamentos, a concentração local do medicamento, a acidez gástrica, a presença ou não de nutrientes no momento da administração, a alteração da função gastrointestinal, que é o aumento da velocidade de esvaziamento gástrico, a diarreia, a constipação. Esses fatores vão influenciar diretamente nessa absorção dos medicamentos. A preparação do fármaco, sua forma de apresentação, como comprimidos, soluções, etc. E a concentração do medicamento. Nos medicamentos administrados via sublingual, a absorção vai acontecer na cavidade bucal, isso através do sistema venoso bucal. As vias de administração consideradas ou classificadas como parenterais, principalmente a endovenosa, a intramuscular e a subcutânea, ela apresenta suas particularidades nessa absorção. No caso das medicações endovenosas, essa administração ela vai ser diretamente na circulação sanguínea. Então, a absorção dessa medicação ela é 100%. Na via intramuscular, a absorção ela vai depender do fluxo sanguíneo do local onde foi aplicado e vai depender também da solução a ser aplicada. Isso porque as medicações com base, as soluções com base em água, elas são rapidamente absorvidas mais do que aquelas que têm soluções oleosas. E claro, as características químicas do fármaco, eles também vão influenciar na absorção via intramuscular. E falando da via subcutânea, nós estamos falando aí de uma absorção bem lenta e contínua. E temos também a absorção de medicamentos via transdérmica. E isso vai depender da área em que você vai aplicar essa medicação. A absorção ela vai sofrer influência devido à integridade da pele. Se o tecido estiver lesionado, a absorção desse medicamento ele vai ser de uma forma bem mais lenta do que um tecido sadio. E agora que você aprendeu os detalhes da absorção, você sabe que dependendo do local, essa absorção ela vai ser lenta ou ela vai ser mais rápida, você vai partir para a segunda fase que acontece, que é a biodisponibilidade. A biodisponibilidade do medicamento é a fração que vai chegar na corrente sanguínea.
Por exemplo, eu falei para vocês que a medicação administrada via endovenosa, ela é 100% absorvida. Então, a fração dessa medicação, ela vai ser absorvida 100%. O percentual dessa biodisponibilidade das medicações, é claro, vai sofrer influência também. O grau e a velocidade da absorção desse medicamento, a fração que vai ser metabolizada no fígado antes de chegar nessa corrente sanguínea. E como isso acontece? É que alguns medicamentos, eles têm uma absorção bastante grande dessa fração pelo intestino. Só que também, ao mesmo tempo, ele tem uma fração bastante grande sendo metabolizada pelo fígado. Ou seja, a fração que vai chegar na corrente sanguínea é bem menor do que aquela que ele foi ingerida. Esse problema ele pode ser solucionado se a medicação puder ser administrada por via endovenosa. Nós temos um exemplo no nosso dia a dia, o propranolol. Ele via endovenoso, eles são 5 mg que é aplicada via endovenosa. No caso da via oral, os seus comprimidos eles são de 40 a 80 mg. E por que essa diferença? Porque através dessa biodisponibilidade, o que vai chegar na corrente sanguínea desse medicamento são os mesmos 5 mg. Por isso que na via oral a sua apresentação é 40 a 80 mg. E você viu que o fígado ele tem uma grande influência na biodisponibilidade de cada medicamento. Então as pessoas que têm algum problema no fígado vai mudar essa biodisponibilidade. Ou seja, a fração que era para ser metabolizada, o fígado com problema, ela não vai ser metabolizada. Então, a fração que vai chegar, a sua biodisponibilidade, ela vai ser alterada lá na corrente sanguínea. Então, vamos partir para a terceira fase que vai acontecer. Esse medicamento ele chegou na corrente sanguínea. Então, vai acontecer a sua terceira fase, que é a distribuição. A distribuição é a passagem do fármaco dessa corrente sanguínea até chegar nos tecidos e nos órgãos. E claro, mais uma vez, esse processo ele vai sofrer influências também. Vejamos aqui. Características físico-químicas do medicamento, como a lipossolubilidade e grau de ionização, tamanho da molécula, o pH local e a vascularização do tecido. Outro fator importante na distribuição são as ligações proteicas. Os medicamentos livres, apenas eles, é que vão ultrapassar as membranas celulares, atingindo assim o seu alvo e tendo o efeito desejado. E aí nós chegamos na quarta fase, que é a eliminação. Que a eliminação, o nome já está falando, que é a eliminação do medicamento do organismo. E isso vai acontecer de duas formas. Ele vai iniciar desde quando o medicamento chega na circulação sanguínea, vai acontecer por duas vias, que é a excreção e a metabolização. Quando nós falamos de eliminação por metabolização, nós estamos falando aqui do órgão principal, que é o fígado. Mas ela vai acontecer também nos rins, nos pulmões, no sistema gastrointestinal, através das fezes. Nós falamos aqui dos pulmões, da pele, através do suor, da saliva. E no processo de excreção, o principal órgão que vai realizar essa eliminação é o rins. Mas isso pode acontecer também através do trato gastrointestinal, os pulmões, a pele e etc. Alguns medicamentos eles são eliminados através da bile. Eles vão ser reabsorvidos e eliminados pelos rins. Pronto, agora você sabe quais são as 4 fases da farmacocinética: a absorção, a distribuição, a biodisponibilidade e a eliminação. Nós vamos estudar mais para frente a farmacodinâmica. Nós estudamos aqui qual era a ação do corpo, do organismo, sobre o medicamento. Na próxima aula nós vamos estudar a farmacodinâmica, que é a ação do medicamento sobre o organismo. E claro, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Tem muitos vídeos aí sobre enfermagem e é isso que a gente vai estar postando aqui. Então, um grande abraço e até a próxima.